Eu não acredito que o dinheiro é o único caminho para a felicidade, mas é com certeza o primeiro. Porque através do dinheiro tu consegue equilibrar outros 3 pilares da vida, que é a fé, a saúde e os relacionamentos. Então, hoje meu objetivo é ensinar as pessoas a se tornarem ricas de verdade o mais rápido possível, para que elas consigam equilibrar 4 pilares: fé, saúde, dinheiro e relacionamento, e possam ter uma vida cada vez mais feliz. Alô, alô, galera do Multiverso Podcast. Estamos começando o episódio de número 85. Eu sou o Marcelo Carvalho. E eu sou Andréele Freitas. E hoje nós temos um convidado muito especial. Ele que é o Leonardo Marcondes, né? O Léo. Ele é um ex-jogador de vôlei que, após uma carreira esportiva na Europa, tornou-se empreendedor, investidor e também escritor. Leonardo, seja muito bem-vindo. Muito obrigado, pelo convite. Vai ser um prazer enorme a gente bater esse papo, trocar uma ideia e crescer junto aí com todo mundo. Fico muito feliz que ele aceitou o nosso convite. Eu peguei na internet as datas da turnê dele e é uma cidade atrás da outra. Eu fiquei imaginando a logística, né? De hotel, transporte, carro para cá e para lá. E eu pensei, vou tentar, né? Vai que dê tempo dele encaixar na agenda dele um tempinho para nós. Então, obrigado por prestigiar o podcast. Não, prazer enorme. Uma satisfação. Que bom que deu para encaixar. Tu é um apoiador de podcast, né? Tu é um formato que tu... Sim, eu gosto muito, acho muito legal. Já participei de alguns em diversos lugares e eu sempre acho muito produtivo, né? Porque é uma conversa, um bate-papo, é um momento de evolução, uma coisa descontraída, informal, que, né, eu não gosto particularmente, né, quando tem todo um objetivo específico, tem que seguir um roteiro. Engessado, então decorado. É muito legal, dá pra gente evoluir bastante e todo mundo que tá assistindo consegue crescer também. E a gente aprende com as experiências dos outros, né? Então é muito legal. Com certeza. Léo, eu ia te apresentar aqui para o nosso público, mas com certeza eles querem te ouvir, né? Quem que é o Léo? Olha, quem eu sou? Eu sou um cara totalmente comum, normal, de uma família classe média baixa. Meus pais são imigrantes, são 2 brasileiros. Meu pai e minha mãe são brasileiros os 2 e foram morar na Itália. Eles moraram na Itália durante 14 anos como imigrantes e aí eles me tiveram lá. Então eu sou italiano, nasci na Itália, morei lá 13 anos e com 13 anos vim pro Brasil. Classe média baixa, pai muito trabalhador, mãe muito trabalhadora. Meu pai e minha mãe são gaúchos, inclusive. Olha Meu só, pai é de Nonoai, não sei se vocês conhecem Nonoai. Sim. Na verdade, um pouquinho pra dentro, tem Rio dos Índios e tem a Poços dos Linhares, que é um distrito. Minha família lá é bem do interiorzinho e minha mãe é de Passo Fundo. Então eles foram pra Europa, moraram lá, trabalharam um monte, construíram a vida deles lá e depois, quando eu tinha 13 anos, vieram pro Brasil. Hoje o que eu faço não tem nada a ver com aquilo que meu pai e minha mãe fazem. Minha mãe é formada em psicologia e meu pai é professor de educação física. Aí se encaixa um pouco com o esporte, né? Porque com 8 anos de idade eu descobri o esporte, montei uma carreira esportiva, eu me tornei atleta profissional, joguei vôlei em vários estados do Brasil e encerrei jogando na Europa. Mas o que eu faço hoje, né, que é lidar com dinheiro, investimentos, negócio, é uma coisa que nunca teve presente na minha família, assim, absolutamente. Nunca meu pai e minha mãe falaram sobre investimentos, negócios, liberdade financeira, e isso é um assunto totalmente ausente na minha casa. E chegou um momento da minha vida que eu decidi fazer uma coisa diferente. Minha família, meus primos e tal, são todos concursados, gente que buscou um caminho mais tradicional. E eu decidi fazer diferente. Desde o começo com o esporte, depois com o empreendedorismo, com os negócios, com os investimentos. E eu me consolidei nessas áreas, que na minha opinião são aquilo que me fez mais feliz, aquilo que me trouxe mais satisfação na minha vida. Então hoje, depois de eu ter alcançado, digamos, aquilo que eu queria na minha vida pessoal e profissional, eu cumpri o meu objetivo de metas pessoais, sigo tendo mais objetivos pessoais também, mas contribuo com outras pessoas. Então, meu objetivo hoje é cada vez mais enriquecer as pessoas de todas as formas possíveis. Então, o meu método, aquilo que eu falo, é sempre baseado em 4 pilares. Então, eu não acredito que o dinheiro é o único caminho para a felicidade, mas é com certeza o primeiro. Porque através do dinheiro, tu consegue equilibrar outros 3 pilares da vida, que é a fé, a saúde e os relacionamentos. Então, hoje meu objetivo é ensinar as pessoas a se tornarem ricas de verdade o mais rápido possível, para que elas consigam equilibrar 4 pilares: fé, saúde, dinheiro e relacionamento, e possam ter uma vida cada vez mais feliz. Então é isso que eu faço hoje, basicamente, né? Fazendo um resumo, assim, agora nós vamos entrar onde vocês quiserem, né? Fazer um resumo aí só pra gente começar. Tu já moraste na Itália, jogou vôlei lá. Sim. E agora tá numa região italiana, que é a Serra Gaúcha, tem boa parte da população imigrou da Itália. Já deu tempo de fazer um turismo? Já
já vim pra cá outras vezes, né? Falar dialeto, aí o pessoal fala um dialeto. Já vim pra cá outras vezes, fui ali na Casa Valduga, fui aqui nas vinícolas, eu gosto bastante. Eu sou da região, eu nasci no Vêneto, né? Que é bem a região dos imigrantes daqui. Sim. E eu nasci onde, tipo, por exemplo, o Prosecco, né? Que é o Prosecco, um espumante italiano muito famoso. Eu nasci, literalmente, meus amigos produzem o Prosecco. Os meus colegas de escola têm as vinícolas que produzem o Prosecco. Então, tipo, eu nasci numa região muito parecida com aqui, né? Então, quando tu vem pra cá, tu se sente em casa. Exatamente, sim, é bem familiar. Legal. Deixa eu te fazer uma pergunta meio estranha, mas já vou explicar o porquê, né? Tu já foi milionário, já perdeu tudo. Hoje em dia, tu é milionário de novo? É, um pouquinho mais, né? Um pouquinho. É que é importante trazer isso. O que é um milionário, né? Até pra galera entender. Porque isso é uma coisa muito relativa. Por exemplo, tem pessoas que acham que ser milionário é ter 1 milhão de patrimônio. Ou seja, quantidade de bens que acumula 1 milhão. Tem gente que acha que 1 milhão é 1 milhão de reais na conta bancária. Tem gente que acha que 1 milhão é 1 milhão de dólares. Tem gente que acha que ser milionário é, enfim, ou ter um estilo de vida milionário. Tem um monte de gente, por exemplo, que tem um carro de 700 mil financiado, uma casa de 1 milhão financiada, mas ele não tem 1 milhão de reais. Sim. E ele acha que ele é milionário. Então isso é muito relativo, né? Agora, na minha opinião, né, na minha visão, o que é, quando eu digo milionário em 2017, eu saí do zero e atingi 1 milhão e 200 mil de lucro. Então eu tinha na minha conta bancária 1 milhão e 200 mil reais. Aí eu perdi tudo, fiquei devendo 500 mil. E depois, obviamente, daí eu virei o jogo, daí, enfim, né? Eu fiz essa pergunta pelo seguinte motivo. Tem gente que é coach de alguma coisa que ela não atingiu os objetivos, não é boa naquilo. Sim. Então, eu imagino que para ser um treinador financeiro, a pessoa tem que estar bem de finanças, né? Então, o que é um treinador financeiro? Essa é uma nomenclatura que nós somos pioneiros, assim, não existe nenhum outro treinador financeiro no Brasil. E eu vou te explicar o porquê, isso é bem interessante essa pergunta. Eu fui criado no esporte, né? Então, o esporte foi o que sempre foi minha base. E no esporte, a gente não tá lá para ser saudável, a gente não tá lá para brincar, a gente tá lá para ganhar, certo? Então, no esporte, tu tem um treinador. É diferente do professor de educação física. Tu vai na escola para praticar um esporte. Então, tu tem o professor de educação física que te educa, que diz faz assim, faz assado, para que tu possa, né, fazer uma coisa lúdica. Quando tu quer performance, tu não precisa de um professor, tu precisa de um treinador. E eu sempre me encaixei nesse perfil, porque eu sou um cara muito direto, muito objetivo, eu odeio perder tempo. Eu sou tão jovem porque eu odeio perder tempo. Eu, na minha vida, não perdi tempo. Na minha opinião, as coisas têm que ser rápidas. Aquela frase como é que diz? Tudo acontece no tempo certo. Tem essa frase. Eu concordo com essa frase. Só que, na minha opinião, o tempo certo, o nosso papel é fazer ele chegar o mais rápido possível. Exatamente. Então, não é ficar esperando o momento certo. Então, o que eu faço como um papel de treinador financeiro? Eu faço a pessoa atingir a máxima performance financeira da vida dela. É como se fosse um treinador de fisiculturismo. Se tu quer, por exemplo, ir pra academia e tu quer ficar com um corpo bonitinho, tu vai lá e tem um personal trainer. Agora, se tu quer ganhar o Mr. Olympia, tu quer ser musculoso, gigante, tu vai ter que ter um treinador de fisiculturismo. Então, a pessoa que ela quer só aprender sobre finanças, eu não ajudo essa pessoa. Aliás, eu até contribuo, mas não ajudo tanto. Porque o meu papel é pegar aquela pessoa que quer atingir a máxima performance. Então, é aquela pessoa que quer liberdade financeira. A pessoa que quer se educar para viver uma vida confortável não é muito o meu público. É mais aquele cara que é empresário e quer ter liberdade, quer ter independência, quer parar de ser escravo do dinheiro, que é o meu perfil. É exatamente aquilo que tu falou, né? A gente tem que ensinar aquilo que a gente sabe. Sim. Então, eu não... o meu público é um cara que é muito parecido comigo. São homens e mulheres muito parecidas comigo, que buscam sua independência, buscam sua liberdade e não querem ser escravos do dinheiro. Isso eu acho que é importantíssimo, porque a educação brasileira é falha na educação financeira. Não se ensina finanças no ensino tradicional, né? E até o Brasil tem esse defeito, né, de às vezes condenar o rico, condenar quem ganha dinheiro, ao contrário dos Estados Unidos, que é onde incentiva, é valorizado. As pessoas não têm vergonha de mostrar que estão ganhando dinheiro, né? Isso é muito louco, é muito engraçado isso aí. Eu me lembro quando eu comprei meu primeiro carro importado, que eu me sentia mal, cara, em alguns lugares que eu ia. Tipo, tu se sente esquisito, entendeu? Porque, poxa, o meu carro é o melhor de todos. E todo mundo tá olhando o carro. Mas algumas pessoas não olham com um olhar, tipo, de admiração. Não. Elas olham, tipo, cara, que estranho, cara. Esse cara aqui tem um carro muito melhor que o meu. Tipo, sabe, tu não é bem-vindo, literalmente. Isso é uma coisa muito real. E é uma pena, né? Porque o dinheiro é uma coisa tão boa. O dinheiro é uma coisa tão útil, tão boa. E é uma ilusão que as pessoas criam que o dinheiro pode ser algo ruim, que eu não sei de onde que elas tiram, né? E tem até um ditado que as pessoas dizem que o dinheiro traz felicidade. Mas não é o contrário, que a felicidade traz o dinheiro. Vai dizer que quando nós estamos mais felizes,
a gente consegue realizar, né, os objetivos. Eu costumo dizer que o dinheiro, ele simplesmente, ele alivia qualquer problema da tua vida. Qualquer problema da tua vida, ele é aliviado com dinheiro. E o dinheiro resolve 99% dos problemas. Então ele resolve 99%, não todos, mas ele alivia todos. Então, qual que é o sentido de não ter dinheiro? Se você escolher ter uma vida, na vida dos teus sonhos, por que tu escolheria ter pouco dinheiro? Se o dinheiro é simplesmente uma ferramenta que tu pode usar para fazer aquilo que tu quer. Se tu é uma pessoa boa, tu vai usar a ferramenta para o bem. Se tu é uma pessoa má, tu vai usar a ferramenta para o mal. Por que eu, que sou uma pessoa boa, vou querer pouco dinheiro? Aí, tu vem, por que isso acontece? Porque é implantada na nossa cabeça que isso não é para todo mundo, que os ricos são ruins, justamente para criar uma guerra entre oposições, né? Que são dois lados, o rico e o pobre. Como se o pobre não dependesse do rico e o rico não dependesse do pobre. E é uma ilusão total que só destrói, na verdade, a vida das pessoas pobres. Porque o rico não se afeta tanto com isso. Isso que as pessoas não entendem. As pessoas não entendem que quem menos perde é o rico, porque o rico tá bem. A pessoa que tem dinheiro, ela não se preocupa com as coisas, entendeu? Por quê? Porque ela tem dinheiro. Então ela consegue aliviar os seus problemas. Agora, nessa guerra entre rico e pobre, quem mais perde é sempre o pobre, porque ele que vai precisar de recurso, ele que vai precisar de coisas para conseguir sobreviver e melhorar, entendeu? E os exemplos que vêm de cima, digamos assim, dos líderes políticos são horríveis, né? Exatamente. Eu vi que tu fizesse um post comentando a fala do presidente ali, que está cara não compra, né? Sim, o pensamento. Que pensamento é esse, né? Sim, tu para pensar. Olha o entendimento que a pessoa tem sobre o dinheiro. Nitidamente é alguém que nunca teve uma empresa. Porque a pessoa que nunca teve uma empresa ou que não tem uma visão empresarial, ela vai no mercado e ela olha o preço da carne. E ela diz assim, nossa, o preço da carne está R$80, que caro. Não é que está caro. Esse está caro em comparação ao preço que estava anos atrás. Mas o cara está pagando mais caro na carne, por isso que ele aumentou o preço. Não é que o empresário coloca o preço que ele quer no produto. Tirando a exceção de produtos que estão superfaturados. Tu pega, por exemplo, a época que deu aquele caos no mundo, que tinha as máscaras. As máscaras custavam R$2 e passaram a R$200. Por quê? Porque alguém estava explorando as pessoas, igual uma festa, uma casa noturna. A água custa 80 centavos no mercado, mas eles vendem por R$15 na casa noturna. Por quê? Ele está usando do momento. Mas no caso da carne, no caso do supermercado, não é sobre... É porque os valores estão mais altos e o empresário coloca um valor mais alto. E aí o pensamento do cara que nunca foi empresário é, já que não tá caro, eu não vou comprar, então eu vou me rebelar contra o empresário. Aquilo é loucura. Eu vou me rebelar, vou me revoltar contra o empresário, porque juntos, se nós não comprarmos, ele vai ter que abaixar o preço, senão o produto vai estragar. É um pensamento de alguém que nunca teve uma empresa, que não entende como que uma empresa funciona. E aí tu pega isso aí, tu duplica para não sei quantas pessoas estão no Bolsa Família no Brasil. É, bastante gente. Acho que 20 milhões, 30 milhões, um negócio assim. Multiplica isso por 30 milhões de pessoas, olha a cabeça que as pessoas estão tendo, que ficam assistindo isso, vendo isso na televisão, vendo isso não sei onde. E aí tu cria um estado, um país pobre, um país limitado, entendeu? Até porque triste, se a gente não pagar, né? Não vou fazer tal coisa porque é caro. Então não vai pagar nem impostos. Não vai pagar nada, claro. Não vai pagar nada, né? E até porque o caro é uma coisa muito subjetiva. Tu acha que é caro. O caro depende pra quem. Vou dar um exemplo. A pessoa, ela acha que um livro de R$200 é caro. É caro. Só que às vezes ela foi numa festa e gastou R$200 em ingresso e bebida. E por que ela não... Por que ela foi? Então não vai mais pra festa? A cerveja tu pode pagar R$7, R$10 e o litro de leite 5 é caro? Calma lá, tem alguma coisa torta aí. Verdade. Alguma coisa tá estranha. Então tá muito subjetiva. As prioridades das pessoas e a visão que elas têm sobre o mundo é totalmente equivocada, né? E essa interferência do governo na economia é horrível, né? Olha, basta ver exemplos de países vizinhos, por exemplo, a Venezuela, coisa assim, acontece o desabastecimento. Se eu tenho que vender essa xícara e ela, o preço de custo é 5, e o governo diz, não, você tem que vender a 4, eu vou parar de fabricar. Daí as pessoas param de prestar o serviço, né? Param de fazer. Por isso que o único caminho, na minha opinião, é a independência. Independência do quê? De cada um. Cada indivíduo ser independente de si mesmo. Cuidar do seu dinheiro, dominar o seu dinheiro, alocar o dinheiro em ativos estratégicos dentro e fora do país, sem ficar dependendo do Estado, sem ser refém de ninguém. E esse é o futuro do mundo. Querendo ou não, esse é o futuro. O futuro é cada vez mais as pessoas quererem ser independentes, porque elas percebem que colocando o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida nas mãos dos outros, a vida fica limitada. E essencialmente nós somos ilimitados. Então dentro de todas as pessoas existe uma vontade de voar, mesmo que a pessoa esteja presa numa gaiola. Então chega um momento que essa vontade de voar se torna mais
ardente e a pessoa começa a querer ir para outros níveis, né? E evoluir mais. Bom, Léo, tu havia comentado antes, né, que a tua família, os teus pais, eles são de áreas totalmente diferentes da que tu escolheu. E o que te motivou realmente a entrar para esse mundo dos negócios, das finanças? Dos negócios em si é interessante, porque foi um convite, na verdade. Em 2015, minha mãe me deu um livro de presente que uma irmã dela deu para ela, que foi o livro que começou a despertar o meu interesse de ficar rico, de ganhar dinheiro de verdade. Até então, eu só jogava vôlei, não sabia fazer mais nada além disso. Aí, o que aconteceu? Em 2017, exatamente em 2017, um amigo meu do vôlei, ele me convidou e me disse que existia uma palavra chamada empreendedorismo. Então, ele me falou que existia a possibilidade de empreender. E eu fui pesquisar na internet o que é esse tal desse empreender. E eu gostei da ideia, porque empreender era olhar além do horizonte, ser visionário, encontrar uma solução, resolver problema, disrupção. Isso sempre me chamou muita atenção. Eu sempre fui um cara muito do contra, assim, em várias coisas. E aí, o que aconteceu? Que esse cara, ele me mostrou o que era o empreendedorismo através de um negócio, um modelo de negócio que ele tinha lá na Itália. Era um atleta italiano, esse cara. Eu morava no Brasil ainda, eu já morava no Brasil e eu queria jogar na Itália. E esse cara era um atleta italiano que me mostrou o que estava funcionando lá na Itália. E aí eu decidi abrir esse negócio aqui no Brasil, começar esse negócio aqui no Brasil. E aí foi o primeiro empreendimento que eu tive, digamos assim, né? Então foi dessa forma, um convite, uma inspiração de ver assim alguém que da minha idade, alguém que estava querendo buscar uma alternativa diferente, que eu disse, cara, isso aí faz sentido pra mim, entendeu? E isso é uma referência, é uma coisa legal, por quê? Porque às vezes a pessoa tá aqui assistindo, é a mesma coisa. A pessoa hoje, ela tá talvez trabalhando uma coisa que ela não gosta, ou ela não tá sendo remunerada do jeito que ela merece, e ela ouve aqui a gente falar e ela diz, olha, tem como ser diferente, entendeu? A história daquele cara é parecida com a minha, então existe a chance de eu mudar, existe a chance, dá tempo de eu mudar, dá tempo de eu evoluir. Então foi mais ou menos assim. E qual que foi o teu maior desafio, assim, quando tu entrou pra esta área? De empreender, assim? Isso, de empreender. Foi, talvez, da vergonha, assim, um pouco de vergonha. Vergonha dos outros, entendeu? Porque o que eu fazia no meu primeiro empreendimento? Eu vendia um sistema de fidelidade para pequenas empresas. Então, tipo assim, eu tinha imagina que é um programa que tu, como empresa, uma padaria, tu pode fidelizar os teus clientes, tipo isso. Então era meio ridículo, entendeu? Tu se sente meio envergonhado, ridículo de ir lá oferecer a coisa pra pessoa. Nunca tinha vendido nada na minha vida. Então, tipo assim, tu ir lá conversar, oi, tudo bem, quero te vender isso aqui. E as pessoas, meus colegas, vendo que eu tava fazendo uma coisa totalmente diferente. Tu se sente desconfortável, né? Talvez essa é a primeira barreira. Não sei se é a maior, mas acho que depois que sai da zona de conforto. Exatamente. Depois tu se acostuma. Na verdade, a zona de conforto é um lugar, certo? Que tu fica dentro. Quando tu fica desconfortável, tu amplia essa tua zona de conforto e tu torna ela um pouquinho maior. Então, por exemplo, tu tem vergonha de oferecer um produto numa empresa, certo? Até que tu começa a ter coragem de fazer isso. E aí tu consegue oferecer o produto da empresa. Daqui a pouco tu tem vergonha de oferecer esse produto em inglês, porque tu não sabe falar inglês. Só que se tu começar a fazer inglês, tu vai ter uma zona de conforto maior, porque agora tu sabe apresentar em português e em inglês. Só que se tu for apresentar num dia de chuva para um cara fechada, vai ser desafiador também, porque tu vai ampliando a tua zona de conforto. E essa é a missão de todo mundo, né? É ampliar a zona de conforto para que quanto mais tu consegue fazer a zona de conforto crescer, mais tu tem habilidades e mais tu tem ferramentas, né? Para poder ganhar dinheiro, crescer e fazer aquilo que tu quer. Mas acho que foi isso. Um primeiro, assim, o mais desafiador é a vergonha, o receio, assim, de o que os outros vão pensar, o que eles vão dizer, a família julgando, essas coisas assim. Depois passa, Depois passa, sempre passa. Fala bastante de família nas tuas redes sociais, que até tu fala o exemplo de independência financeira, de poder ajudar os pais, aposentar os pais, ou a independência de poder dar um presente para quem a gente gosta. Então, são os benefícios do dinheiro, né? Da pessoa ter sua renda para ter uma vida confortável. Né? Sim, não, isso é fundamental. Imagina que ruim que é tu... Nossa, eu nem fico me imaginando. Tem um cara, por exemplo, que na época da enchente aqui, ele veio pedir dinheiro para um sócio meu para construir a casa do pai dele. Pá, fiquei pensando, que merda. Tenta imaginar a situação. Imagina o teu pai perdeu a casa. E aí, primeiro, o teu pai não tem dinheiro para construir a casa dele, porque ele é travado financeiramente, não ensinaram ele sobre finanças. E tu, que é adulto, o filho dele não pode construir a casa para ele. Pá. Tipo, pra mim, que vida é essa? Tu tem que mudar isso o quanto antes. Porque se tu não pode construir a casa pro teu pai, tu não pode também pagar a cirurgia pro teu filho, caso precise. E se tu ficar doente, tu também não tem dinheiro pra ficar doente. E tu não tá viajando, e tu não tá tendo experiências, e tu não tá... Entende? E aí tu pega a vida desse cara, por que ele não consegue construir a casa pro pai?
porque o mundo é injusto? Não, é porque ele não foi educado, não foi treinado financeiramente. Eu tenho certeza que se ele tivesse economizado em cerveja, churrasco, hambúrguer, Coca-Cola e porcaria, ele teria dinheiro guardado para construir a casa do pai. Só que como ele teve prioridades erradas a vida inteira, hoje quando o pai precisa, ele não consegue construir a casa. E aí ele tem que pedir dinheiro para os outros. E aí se o outro não dá dinheiro, eu que tenho dinheiro não dou, ele acha que eu sou cuzão. Porque, para ele 100 mil não vai fazer diferença. Não, faz, meu amigo. Faz, tu gastou 100 mil em porcaria, agora eu faço o que eu quero com meus 100 mil que eu fiz direito, que eu guardei direito, entendeu? Com certeza. Só que as pessoas não estão preparadas para esse tipo de conversa, elas não gostam. É por isso que eu sou um treinador financeiro, não sou educador, então eu não agrado as pessoas, essa é a grande diferença. Tu vai na internet, tu vai ver um monte de gente falando de educação financeira e vai falar coisas legais, coisas instrutivas e pá, eu não faço isso, porque não é esse meu perfil. O meu perfil é eu sento com o cara e é a verdade na lata, vamos fazer acontecer, vamos ter resultado, entendeu? Não é tipo ficar passando a mãozinha na cabeça. É igual um caso, eu tenho meu primeiro produto, né, que as pessoas têm comigo, que é um diagnóstico, que é uma reunião que eu faço com a pessoa, 2 reuniões, na verdade, onde a gente organiza a vida financeira da pessoa, a gente planeja e a gente garante a execução. Então são 2 encontros, como se fosse um médico. Tu tá com um problema na barriga, tu vai no médico, ele te dá um remédio e te dá o retorno, certo? Mesma coisa, só que a gente faz financeiro. Aí eu tenho uma mentorada minha que ela tem um marido que é um atraso na vida dela. Porra, ela é empresária, tem uma empresa grande, quer evoluir, quer crescer, pá. O cara é não vou nem falar, mas ele joga joguinho, cara. O cara joga joguinho de internet. Ele fica vendo futebol o dia inteiro. Ele é um cara perdido, entendeu? Não lê, não estuda, não evolui. E ela é uma máquina de fazer acontecer. E eu sento com a pessoa e falo a verdade, entendeu? E não é que eu digo que ela tem que terminar o relacionamento, mas eu digo, nós temos que resgatar esse cara. E talvez esse cara não queira ser resgatado. Então, das duas, uma. Ou nós vamos resgatar ele vai junto contigo, ou ele vai te puxar pra baixo, tu vai junto com ele. Ou vocês vão se separar. Não existe outro caminho. Essa é a verdade. Aí a galera fica meio chocada às vezes, né? Porque é a verdade. Porque tu fala a realidade. Mas é a verdade. Se eu não falar isso pra pessoa agora, ela vai ficar 5 anos com esse imbecil e daqui a 5 anos ela vai descobrir que ela perdeu 5 anos da vida dela. E aí eu vou sair como culpado, né? Porque eu poderia ter dito antes. Então, o meu papel é justamente esse, né? Por isso que também a galera cria uma raivinha de vez em quando. Bom, tu tinha comentado antes que tudo isso começou por causa de um livro. Mas tu não falou que livro é esse. Você tem um livro ou um mentor, assim, que mudou a tua vida? Bom, um livro eu te havia comentado que sim. O livro tem, é Os Segredos da Mente Milionária, né? Clássico, básico, clássico, todo mundo tem que ler. Os Segredos da Mente Milionária é assim, é o início de tudo, né? Esse livro não vai mudar em nada na vida de ninguém se ele for lido sozinho, então ele é um primeiro passo e depois tu tem que melhorar em todos os aspectos, né? Mas foi a minha porta de entrada. Mas agora, o que mudou a minha vida? Se tu me perguntar, né? E é uma das razões do porquê eu faço o que eu faço. O que mudou minha vida, eu digo que foi um treinamento, né? Mas não foi um treinamento. Foi o cara que estava fazendo o treinamento. O que mudou minha vida mesmo foi que quando eu ganhei dinheiro, perdi tudo, eu fiquei um tempão quebrado e tal, e aí eu fui num treinamento específico, onde nesse treinamento eu conheci um cara. E esse cara foi o cara que mudou minha vida, que é um americano, chamado Doug. Ninguém conhece ele, não é um cara conhecido. Mas é um cara americano que... e quando eu vi ele, assim, foi uma coisa... Um amor, assim, parece. Porque ele se mexia de uma forma que combinava muito comigo. A forma como ele falava era muito... Ele é um treinador também. Ele se intitula como treinador lá nos Estados Unidos. Então, a forma... E hoje, muitas coisas que eu faço é modelando ele. É seguindo os passos dele. Os jeitos meus são muito... Porque nós somos muito parecidos. Só que ele tem, tipo, 50 e poucos anos, 60 anos. Então, ele é um cara... que é de outra época, entendeu? Mas ele já treinou, sei lá quantas mil pessoas no mundo, é um cara muito fera. E foi aquele cara que mudou minha vida. Então eu sempre falo do treinamento porque fica mais fácil das pessoas entenderem. Mas na verdade o que mudou minha vida foi a forma daquele cara falar. E é por isso que e o meu objetivo daí na minha vida hoje, no meu trabalho, nessa minha missão, né? É ser o que aquele cara foi pra mim e pra outras pessoas. Esse é o meu objetivo. O que eu quero hoje, quando faço um evento, é que as minhas palavras consigam tocar a pessoa do jeito que aquele cara me tocou aquele dia. Então foi assim, esse cara mudou muito a minha vida. Muito, muito. Uma vez pediram pro Bill Gates o que ele faria se ele fosse totalmente pobre e ganhasse $2 por dia, alguma coisa assim. Como voltar a ficar rico saindo da pobreza total? E aí ele citou o exemplo de criar galinhas, porque é uma coisa barata, as galinhas se multiplicam, daí ele vai ter ovos e depois dá para comer a galinha, então vai ter alimentação, vai ter... No teu caso... Como é que tu saiu de endividado total para voltar a crescer? Da mesma coisa que eu me endividei. Olha que interessante, é uma história legal disso. Porque o que fez eu ganhar dinheiro? O que fez eu ganhar dinheiro foi o empreendedorismo e o mercado financeiro. Porque junto com o empreendedorismo, daí essa é uma outra parte da história, né? Eu descobri o mercado financeiro.
que é o mercado financeiro? Resumindo, o mercado financeiro é quando tu opera no mercado financeiro fazendo o quê? Comprando um ativo por um valor e aí tu vende esse ativo por um valor maior. Então, por exemplo, eu comprei um grão de milho por R$10 e agora cada grão de milho está valendo R$20. Ou seja, eu dobrei meu patrimônio. Se eu tinha investido 1.000, agora eu tenho 2.000. Eu vou lá e vendo a 2.000 e eu tenho R$2.000 no meu bolso, por exemplo. Esse é o caso, né? Eu comprei alguns ativos, na verdade, lá em 2017, que valorizaram muito. Então eu ganhei dinheiro meio que na cagada, na sorte. Eu tive que ter coragem, mas eu não tinha o conhecimento. E eu comprei diversos ativos. Esses ativos valorizaram muito. Então, junto com o meu negócio, eu tinha esses ativos que valorizaram demais lá em 2017. Só que eu não sabia lidar com isso e eu perdi tudo. Então, o que me enriqueceu? Me enriqueceu o mercado financeiro e o empreendedorismo. Fechou. Quando eu quebrei por quê? Porque eu não soube lidar com as minhas emoções, não soube lidar com as perdas, eu não soube administrar o meu dinheiro nesses dois mercados, beleza? Aí eu fiquei batendo cabeça, fiquei 2 anos quase, batendo cabeça, sem sair das dívidas, nem pagando juros, tudo uma confusão, uma função gigante. E aí eu pensei, o que vai fazer eu me reerguer? Primeiro, o meu desenvolvimento, então minha autorresponsabilidade, e aí eu conheci esse cara, e várias coisas aconteceram, estudei um monte de coisa. Só que eu pensei, pera lá, se esse mercado é o mercado que me tirou dinheiro tão rápido, esses mercados podem me dar dinheiro rápido novamente. E como é que eu me reerguei? Empreendendo e investindo. Da mesma forma que eu perdi, da mesma forma que eu ganhei, eu voltei a ganhar de novo. Porque a fórmula é sempre a mesma. Tu tem que só aprender a jogar o jogo. O jogo é sempre o mesmo. Imagina só, é como se tu me pergunta assim, tu jogou uma final de um campeonato mundial, a Copa do Mundo de futebol, e tu perdeu. Como que tu vai ganhar a próxima Copa do Mundo? Vou treinar mais, vou treinar melhor para aprender a jogar o jogo de uma forma melhor. O dinheiro é um jogo. Tu tem que aprender a jogar ele. Se tu aprende a jogar o jogo do dinheiro, tu não perde mais do jeito que tu perdia antes. Tu erra coisas novas e tal. Então foi da mesma forma. E é o que eu sempre falo, empreender e investir. Empreender e investir. São os dois únicos jeitos. Então, vamos imaginar que tu me pergunte, Léo, se tu tem R$2 por dia, como é que tu vai fazer para se recuperar? Fazendo isso, empreendendo e investindo. Então, por exemplo, eu pegaria R$2, compraria 2 balinhas, venderia essas 2 balinhas. Em uma semana, esses R$2 viraram 200, no mínimo. Porque hoje em dia, se tu sabe falar pra pessoa, tu já ganha dinheiro. A coisa mais fácil que tem hoje é tu levantar dinheiro do nada. Tipo assim, se tu chega numa empresa hoje e tu fala assim pro empresário, olha só, fulano, eu vi aqui a tua empresa e tal, e eu tô sem trabalho, eu quero muito trabalhar. E eu quero te provar o meu valor. Posso trabalhar aqui um dia de graça pra ti, pra tu ver o meu valor e de repente depois tu me contrata? Não, olha, o cara te contrata. Porque as pessoas são tão ruins que elas não conseguem nem falar isso. Exatamente. Entendeu? É tão fácil hoje em dia se reerguer, e aí depois tu vai fazer o quê? Vai começar a escalar. Eu usaria a mesma estratégia. Com o dinheiro guardado, comecei a investir em outras coisas, comecei a multiplicar e por aí vai. Então, por isso que não se tem medo de perder tudo. Não tem como perder tudo. Se tu perder tudo, só tem que ter medo se tu perde a consciência, né? Se tu não consegue mais pensar. Tipo assim, a pessoa, sei lá, tu fica louco da cabeça. Aí tu não consegue mais raciocinar. Aí tu não tem como voltar mesmo, entendeu? Porque daí o teu banco de histórias, teu banco de experiências, ele não é mais útil pra ti. Então, aí não tem jeito mesmo. Exatamente. E pra chegar no teu estágio também e pra ser um treinador, provavelmente tu não teve uma crença, essas crenças limitantes, né? Porque com certeza uma crença limitante do dinheiro, ele vai fazer com que tu nem vá atrás. Sim. E pior que eu tive, várias ao longo da jornada. Uma mais forte minha era o quê? Que eu precisava me matar de trabalhar pra ter o suficiente. Então eu sou um cara que eu trabalho muito, eu amo trabalhar, eu gosto muito. Parte de mim é trabalhar, eu gosto muito de trabalhar. Só que hoje eu trabalho muito e eu ganho infinito, perto de quanto eu trabalhava e quanto eu ganhava. Então eu era um cara que me matava de trabalhar e eu tinha o mínimo necessário. E aí a conta não fechava, entendeu? Porque eu até criava uma raiva das pessoas que estavam trabalhando menos. Eu me incomodava. Por que ele trabalha tão pouco e ele ganha muito mais dinheiro do que eu? Ele é um preguiçoso? Não, ele só sabe jogar o jogo melhor do que eu. Então, mas essa é uma crença muito forte minha. Outra que eu tinha muito forte também é do merecimento. Eu não me sentia muito merecedor das coisas, entendeu? Se eu entrava num ambiente e aquele ambiente era um ambiente de mais alto nível financeiro, né? Eu não me sentia confortável com as pessoas, eu não me dava muito bem. Isso são todas as coisas que tu vai treinando ao longo da vida. Faz parte do treinamento. É parte das regras do jogo do dinheiro. Tu precisa aprender a lidar com as tuas próprias sensações a respeito do dinheiro, que são essas crenças, né, que tu tá falando. Exatamente. E inclusive até de cobrar, de mandar um orçamento para alguém. Mas será que eu mando? É como se nós não tivéssemos tanto valor, assim, né? Comigo já aconteceu várias vezes de mandar um valor super baixo e aí as pessoas falaram, André, olha o teu valor, né? Eu também já passei muito por isso, muito por isso. Hoje eu vou te dizer, que dia que é hoje?
Hoje é o... Fevereiro, né? Mas mês de fevereiro. Fevereiro de 2025, isso aí, mim tá curado. Mas é esse ano, entendeu? Que tá curado. Porque até pouco tempo atrás eu ainda tinha essa questão de, cara, mas será que não é caro demais? Pá, tá louco, cara. Tá louco. Isso aí é uma coisa... É ridículo isso aí. Aí tu vê gente que é muito ruim. Tipo, a pessoa é uma porcaria que ela se acha valiosa. E essa pessoa cobra e as pessoas pagam. Exatamente. Por quê? Porque a pessoa, ela se acha valiosa. E aí tu que é valiosa, tu que é valioso, não tá cobrando, porque na tua cabeça tu tem a ideia de que é muito caro pra pessoa. Cara, tu tem o teu valor, tu tem o teu tempo, tu tem a tua experiência. Quanto que custou tu chegar até aqui? Exatamente. Então isso tem um preço, entendeu? Se tu quer, tu paga. Se tu não quer, tu não paga. Então, mas tem uma coisa minha também isso, né? Eu não sou aquele cara que, tipo assim, ó, se tu não tem dinheiro, eu não tô nem aí pra ti e foda-se. Tem gente que pensa assim. E quando as pessoas me conhecem, elas acham que eu sou assim. Que tipo assim, o Léo, então, se eu for pobre, o Léo não vai me ajudar. Negativo. Eu sou um cara extremamente social. Que faz ações sociais, né? Eu sou a única pessoa da história que deu palestra nos 27 estados do Brasil. Nunca ninguém na história do Brasil fez isso. E de graça. Eu sou a única pessoa da história que fez isso. Por quê? Porque a minha missão era levar a possibilidade de mudança para todos os lugares, para todas as pessoas, de forma acessível. E eu fiz isso sem cobrar R$1. Não vendendo nada. Hoje, uma pessoa vai num treinamento meu, ela vai ter o treinamento e ela vai ter a venda de um outro treinamento. Claro, maior, mais desenvolvido. A turnê que eu fiz nos 27 estados, eu não vendi nada. Eu só ia pra cidade, levava o recado e não vendia nada. Para levar uma possibilidade de mudança. E eu cumpri essa missão. Então, a pessoa hoje eu faço 4 posts por dia para fazer a pessoa melhorar financeiramente. Eu faço live todos os dias às 18h45 para a pessoa melhorar financeiramente. Eu faço 20, 30 stories por dia, mais ou menos, para a pessoa melhorar financeiramente. Tudo isso de graça. De graça. Ou seja, a maior parte do meu tempo é ajudando as pessoas de graça. Agora, se a pessoa ela quer ter acesso ao meu método, ao meu tempo e à minha energia, aí ela vai ter que pagar, entendeu? E ela vai pagar o meu preço. Porque me custou quanto? A dica que eu vou dar para ela. Me custou R$1.700.000, que é o que eu fiquei devendo, mais todos os erros que eu usei na minha vida. Então não é pelo preço que eu perdi, mas é pela experiência que eu tenho e é o dinheiro que a pessoa vai ganhar, entendeu? O dinheiro que a pessoa vai economizar por ter acesso a informações que daí são específicas e por aí vai, entende? Com certeza. Tu é o idealizador, o criador do NPAC. NPAC, aham. E além do presencial dessa turnê, do que tu explica para as pessoas pessoalmente, elas podem aprender contigo online. Online. Né? Sim. Explica para nós o que é o NPAC. NPAC é a coisa mais importante que qualquer pessoa pode aprender na vida dela. Isso é louco, né? Como é que devia ser uma matéria da escola. Toda sexta-feira à tarde... Não, toda sexta-feira, o último horário, porque as crianças estudam de manhã. Sexta-feira, no último horário, todas as escolas deveriam ter uma aula. A aula do estilo de vida NPAC. O NPAC é um estilo de vida que o nome dele por si só já vale pelo estilo de vida inteiro, que significa não paro até conseguir. NPAC, não paro até conseguir. Isso é muito forte, porque se tu não para... Tatuado, né? É, sim. Pra ter uma ideia, essa tatuagem aqui, mais de 600 pessoas já fizeram essa tatuagem. Já tatuaram a logo do NPAC na própria pele. E isso que eu tatuei no número 70. Porque a galera começou a tatuar 70 pessoas, aí quando eles tatuaram, eu falei, cara, eu vou ter que marcar também, né? E o que acontece? O NPAC, ele é um estilo de vida que ele é um novo estilo de vida da humanidade. Hoje ele ainda não é uma coisa mundialmente conhecida, nós estamos começando, né? Faz pouco tempo que isso realmente surgiu, mas as pessoas hoje vivem estilos de vidas tradicionais. Por quê? Porque é o que as pessoas acham que existe. Então, a pessoa ela vive para trabalhar, ela vive para pagar conta, ela vive para ficar se perdendo nas mídias sociais e ela está vivendo o estilo de vida dela normal. Existe hoje um novo estilo de vida, que é o estilo de vida NPAC. O que é isso? É o estilo de vida de pessoas que não param até conseguir. São pessoas que têm sonhos, são pessoas que estão dispostas a lutar pelos seus sonhos até o último dia de sua vida e são pessoas que têm como base 4 pilares da vida, que são fé, saúde, dinheiro, relacionamentos. Então, o que uma pessoa que vive o NPAC faz? Ela equilibra fé, saúde, dinheiro e relacionamentos. Por que eu hoje falo sobre dinheiro, mais especificamente? Porque é a maior dor das pessoas. E foi a minha trajetória. Eu equilibrei os outros pilares da minha vida com o dinheiro. O dinheiro, ele pode te aproximar de Deus.
Porque quando tu tá ferrado financeiramente, tu começa a ficar estressado, tu começa a ficar agoniado, tu duvida de Deus, tu começa a questionar, tu começa... O dinheiro, ele te aproxima da espiritualidade, porque o dinheiro é abundância e Deus é abundância. O dinheiro melhora a tua saúde, porque quando tu tem dinheiro, tu tem liberdade, tu consegue cuidar do teu corpo, ir pra academia, tu consegue tomar coisas, comer produtos de qualidade, né? Tu não fica economizando em comida boa, consegue ir num restaurante que é um pouco mais caro, mas é mais saudável. Quando tu tá com dinheiro, tu melhora os teus relacionamentos, porque tu começa a proporcionar experiências únicas pra esposa, pro marido, pra família, pros filhos, pros amigos. Então, o dinheiro é o potencializador de tudo. Por isso que hoje, dentro do NPAC, são 4 pilares, a gente foca em um inicial para, consequentemente, depois levar a pessoa a todos os outros. Mas esse é o caminho, digamos, cronológico do nosso método. É um estilo de vida, não para até conseguir. Tu diria que a diferença entre a pessoa atingir o sucesso e fracassar, então, é não parar. É não parar, exatamente. E não é não parar, é ser teimoso, né? Porque tem a diferença entre a teimosia e a persistência. Então, o NPAC tem a ver com persistência. A teimosia é tu querer fazer a coisa de qualquer jeito, ou sempre do mesmo jeito. A persistência é tu não parar, só que não parar também de encontrar novas soluções. Então, tem que estar aberto a encontrar novas soluções, novas saídas, novos jeitos de fazer aquela mesma coisa. Então, o não parar não é só ser teimoso, é tu buscar sempre outras possibilidades. Tu é de uma geração que tem a oportunidade de empreender pela internet. Uhum. Se a gente voltar no tempo, uma vez as pessoas valorizavam muito o ensino formal, ter um diploma, não sei o quê. Sim. Hoje em dia não precisa ter um diploma para a pessoa se realizar financeiramente, né? Olha a quantidade de oportunidades que a internet oferece. Sim. Não, hoje em dia, pelo amor de Deus, né? Até fazer uma faculdade, se a pessoa não quer algo muito específico, é uma perda de tempo total, assim, porque cada minuto é valioso. E aí o cara fica 5 anos dentro de um negócio que não é o que ele ama. Assim, a faculdade é para quem quer ser engenheiro. Aí tu faz faculdade, quer ser médico, tu quer ser fisioterapeuta. Aí sim, tu vai ter que fazer a faculdade e estudar pela internet. Agora, se tu quer empreender, não tem faculdade de empreendedorismo, né? Não. Até tem, acho que em São Paulo, uma outra ali, mas daí também, enfim, tu vai ter que aprender em outro lugar. E aí tem advogados fazendo Uber. Exatamente. Engenheiros. É o que mais tem. Mas por quê? Porque o cara não é advogado, o cara só tem o diploma de advogado. Né? Ele não é uma pessoa que ela tem orgulho de dizer, cara, não, eu gosto disso. Ele só fez porque disseram que tinha que fazer, infelizmente. Eu citei a internet por causa da questão das possibilidades de renda passiva. Uhum. Porque eu acho que o sonho da maioria das pessoas é ter alguma fonte de renda passiva. Só que isso é fácil para quem já tem essa disciplina, já guardou um dinheiro e já tem como começar a investir. E para quem não tem, gasta tudo que ganha e ainda não mudou o estilo de vida, como é que a pessoa pode dar o primeiro passo para ter uma renda passiva? Primeira coisa, dominar os ganhos e gastos. É o nível 0. Pensa que o dinheiro é um jogo e a regra número 0 do jogo do dinheiro é o domínio de ganhos e gastos. Se tu não sabe exatamente quanto tu gastou e onde tu gastou no mês de janeiro e quanto tu ganhou e onde tu ganhou no mês de janeiro, tu nem tá jogando o jogo do dinheiro. Tu já é um perdedor antes de começar o jogo. Tu é o gandula. É o espectador do jogo. Então, o domínio de ganhos e gastos, tu tem que entender que a tua vida financeira, ela é como se fosse uma empresa, uma multinacional. Uma multinacional sabe onde está indo cada centavo. E tu é uma multinacional. Então, tu tem que controlar cada centavo. Cada centavo que entra, cada centavo que sai. Porque a partir disso, tu começa a jogar o jogo. É o ponto 0. É o que eu ensino para as pessoas de graça, para a pessoa vir para mim no diagnóstico já com isso pronto. Porque senão eu tenho que perder tempo explicando isso para a pessoa. Então, começou do 0, o que tem que fazer? Ele faz uma planilha no papel, não precisa ser em Excel, só se a pessoa gosta de planilha faz. Gastos, domínio de gastos. No que você gastou, qual que foi o vencimento, qual que foi a data de vencimento, né? Qual que foi o método de pagamento e qual foi o valor. Ponto, lista tudo. Ao longo do mês inteiro. Domínio de ganhos. O que você ganhou, o dia que você ganhou e o valor. Com esses 2 dados, com essas 2 informações, a gente começa a jogar o jogo. Como assim? A gente vai ver o que pode ser reduzido, o que pode ser amplificado. Vai sobrar dinheiro. Com esse dinheiro que sobra, o que nós vamos fazer? Vamos começar a investir. Aí nós vamos investir como? De forma estratégica. Nós vamos investir em rendas passivas mensais, vamos investir em rendas passivas anuais, vamos investir em alavancagem, vamos montar uma reserva de segurança, uma reserva de alavancagem para poder multiplicar o patrimônio. Ponto. Esse é o caminho, é simples teoricamente, entendeu? Se a pessoa entende essa cronologia, ela começa a seguir esse passo a passo e ela consegue alavancar e ter renda passiva. Em quanto tempo, Léo? Depende da vida da pessoa. Se o cara ganha 5 mil por mês e ele tem um custo de vida de 4.500, ele vai demorar mais tempo. Se o cara ganha 5 mil por mês e ele consegue reduzir o custo de vida dele para 2, o cara vai demorar muito menos tempo.
Entende? Então, por isso que depende muito de pessoa para pessoa, mas é totalmente possível e é mais rápido do que a pessoa imagina. Só que a dificuldade que a pessoa tem é seguir isso. A pessoa, ela começa a melhorar a vida financeira dela, mas ela não consegue se manter no trilho, entendeu? Pensa que a vida financeira é um binário, é um trilho. Tu não pode sair dele, tem que se manter nele até o final. Não tem como sair. Só que a pessoa se perde ao longo do caminho e acaba se desfocando. Essa é a real. Tem alguns psicólogos e psiquiatras que eles comentam que a nossa vida, a bagunça externa diz muito sobre o que a gente pensa, a nossa mentalidade, né? E tu acha que com a área financeira também é assim? Quando tá tudo bagunçado, significa que a tua mente também não tá das melhores? Absolutamente, isso é uma lei natural. É uma verdade absoluta do universo. Tu para pra pensar. Se tu tem uma semente de limão, e ela nasceu, ela formou raízes e nasceu o limoeiro, mas ainda não tem limões, qual que é a chance de nascer um morango? Se a semente é de limão e as raízes são do limão, qual que é a chance de nascer um morango? Nenhum. A mesma coisa é a pessoa ter raízes de pobreza, raízes de escassez, raízes de futilidade, raízes de inutilidade. Qual que é a chance de nascer dinheiro? Impossível. Então as raízes, que são o nosso mundo interno, tu não enxerga as raízes. O que está dentro de ti reflete totalmente os frutos que tu vai ter. Aí hoje a pessoa faz o quê? Ela olha os frutos que ela tá tendo, então ela quer ter dinheiro, mas ela tá colhendo, sei lá, veneno de barata, entendeu? Ela quer dinheiro, mas ela tá colhendo veneno de barata. O que ela faz? Ela tira da árvore dela os venenos de barata e diz, agora eu quero dinheiro. Ela vai lá e tenta colocar o dinheiro ali, pra ver se atrai o dinheiro. Não vai atrair, cara. Se tu quer gerar o dinheiro, tu tem que mudar as raízes. E por que daí as pessoas não conseguem? Porque as raízes são invisíveis. Então é muito difícil tu mudar o invisível. É desmotivador. A verdade é essa. Mudar o teu lado invisível é desmotivador. Por quê? Porque tu faz alguma coisa e não muda nada. Entendeu? Tu lê um livro hoje, amanhã a tua vida continua a mesma. Se duvidar, tu tá com mais problemas do que hoje. E aí, entende? É muito mais fácil tu acreditar naqueles troços do tigrinho, dessas porcarias de aposta, entendeu? Por quê? Porque tu diz que tu vai botar 10 reais e talvez tu vai ter 20. E uma vez tu tem 20. E aí tu já viu. Agora, o jogo do dinheiro é dentro primeiro. Entendeu? Então tem tudo a ver isso que tu falou. É cirúrgico. Interessante. Tu acha que uma das coisas que impulsionam as pessoas é o fracasso? Porque, por exemplo, a pessoa que está na zona de conforto, ela às vezes não tem motivação, não se desafia para sair. E às vezes a pessoa cai um tombo, tá lá no fundo do poço, daí que o gatilho da mudança vem daí. Eu vou ter que mudar, vou ter que fazer alguma coisa diferente. Tu acha que isso ajuda? Sim, ajuda. Eu não gosto muito de falar isso, porque é que tem dois vieses, tá? Tem o viés filosófico e tem o viés real, assim, mais prático. Então, de forma prática, para uma pessoa mais mentalista, assim, que não se conhece muito, é legal a gente pontuar dessa forma. Então, tipo assim, se tu ou tu vai aprender pelo amor ou pela dor. Então, por isso que eu sempre dou exemplo, tá? É mais fácil uma pessoa que mora numa favela do Rio de Janeiro mudar de vida do que alguém que mora aqui em Veranópolis, entendeu? Porque o cara de Veranópolis, a vida dele é boa, entendeu? Ele ninguém vai matar ele amanhã, tá tudo certo, ele não corre tanto perigo. O cara lá do Rio de Janeiro, tá todo o tempo sendo ameaçado, dependendo do lugar que ele mora. Então, ele tem um estímulo de mudança muito maior. Isso é verdade. Só que a nossa mudança não pode partir daí. A nossa mudança real, agora de um contexto mais filosófico, ela não pode partir de uma dor. Porque tudo aquilo que nasce de uma dor, acaba em dor novamente. Então, a mudança ela tem que partir do prazer em mudar. É igual tu querer ganhar dinheiro para provar para os outros que você ganhou dinheiro. Isso aí é sofrimento total. Porque o teu ciclo de frustração e de dor, ele vai continuar. A mudança, qualquer coisa, ela tem que partir de algo positivo. Porque é através de algo bom e positivo que tu consegue gerar mais resultados positivos consequentemente. É mais ou menos assim. Então, por exemplo, eu vou trocar de carro, vou comprar um carro maravilhoso, vou pagar não sei quantas parcelas para me incentivar a trabalhar mais, correr atrás de dinheiro. Não. Aí é uma estratégia, né? Isso pode ser uma estratégia. Mas não pode ser que aquele carro ali, por exemplo, é para mostrar para a pessoa que eu tô rico. Que eu sou uma pessoa que eu não sou. Quero provar para minha mãe que eu consegui vencer na vida. E aí eu vou lá e financio um carro que eu não podia financiar para mostrar para ela. Porque sabe o que pode acontecer? Pode acontecer que tu financia o carro e a tua mãe nem olha pro carro. Tu fica 6 meses sem ver, tua mãe morre. Ela morre antes se ela não vê o carro. E aí tu diz, puta merda, não? Entendeu? Então, sempre vem de algo positivo. Então, por exemplo, eu quero mudar de casa, certo?
eu posso mudar de casa para me estimular, realmente, eu quero ir para um próximo nível. Então, tem um aluguel aqui que é X, tem um aluguel que é X mais 2. Então, eu vou alugar o X mais 2, não tem problema, porque eu sei que daí eu tenho potencial para conseguir gerar mais resultado. Isso não é um problema, é uma estratégia. Agora, quando tu coloca o alvo, quando tudo parte do sofrimento, a tendência é que sempre gere sofrimento no final. Bom, enquanto ele toma uma água, eu vou agradecer aos nossos patrocinadores. Vamos começar então pelo Hotel da Londres, que aqui em Bento Gonçalves nós temos 2, e mais um na cidade de Garibaldi. Esse hotel, ele não só está preparado para te receber como hóspede, mas também para você fazer o seu evento. Sem falar que tem piscina, tem o café da manhã maravilhoso, que até para você que não está hospedado, você pode ir lá e tomar o seu cafezinho. Então é um lugar perfeito, né, Marcelo? O Hotel da Londres tem espaço para evento de pequeno, grande, médio porte, e quem é da cidade pode aproveitar o dia no hotel, aproveitar a piscina, tem restaurantes, tem uma variedade de opções lá. Exatamente. Cozy Gelatos, que também é um lugar maravilhoso, tem vários sabores. Aqui em Bento Gonçalves nós temos 3 estabelecimentos, né, na cidade de Garibaldi também, então fica aí a nossa indicação, também está na galeria do Hotel da Londres. Eu sempre dou um jeitinho de comer o melhor gelato da região. Realmente. Muito bom. Agora, a melhor hamburgueria da cidade, que é a Stacy, e que tem um belo diferencial, que é o robô. Um robô. Exatamente. É um robô que entrega o seu lanche. Um lugar maravilhoso, assim, o lanche é divino. E eles estão ampliando, tem uma unidade da Stacy agora em Caxias do Sul, e também eles fazem sorvete, eles têm sempre novidades, né? Tem inclusive um lanche chamado Multiverso. Multiverso. Léo, o mercado financeiro não é para todo mundo. A pessoa tem que... O teu exemplo vale para todos. Eu acho que se a pessoa não estudar, não souber o que está fazendo, ela pode perder tudo de volta, né? Exatamente. Vamos falar para aquela pessoa que não conhece nem criptomoeda. Uhum. Se tu voltasse no tempo para os anos 80 e fosse explicar para alguém o que é uma criptomoeda, como é que tu definiria uma Bitcoin? Nos anos 80, estava vivo, né? Deixa eu pensar. Eu diria que não teria como falar digital, porque a pessoa não ia saber o que é digital. Eu diria que é um dinheiro que tu não vê. Imagina que um dia o dinheiro vai ser tão evoluído que tu não vai mais ver ele. Ia dizer pra pessoa, você lembra uma época que não tinha o dinheiro? Tinha o sal, trocava o sal pelo trigo e tal. Teve uma evolução do dinheiro. E agora o dinheiro é aqui, sei lá o que era nos anos 80? Era o real? Não, era o... Cruzeiro? Cruzeiro. Então, uma época era o sal, ia dizer assim, uma época era o sal e o trigo, depois se transformou em cruzeiro, certo? Isso aqui pode não ser mais. Assim como se transformou de sal e trigo para cruzeiro, vai se transformar numa coisa que não precisa ver mais. Ela vai ser invisível. O cara acha que o cara é louco. Esse cara do futuro tá maluco. Como tá assim louco? Não vai ter dinheiro físico pra tocar, né? Loucura. E quais seriam os primeiros passos para estudar sobre finanças, para começar a investir em ações, por exemplo? E no treinamento dele? Não. Em ações, não, porque eu não ensino sobre ações, assim, diretamente, né? Uma pessoa que leiga, que quer investir em ações, eu recomendaria estudar no YouTube. Porque o YouTube é o que mais tem isso, porque é um conteúdo técnico. Lembra que a gente falou das raízes? As ações são o fruto. Então, as ações são o resultado. Então, tem um monte de gente na internet muito boa que explica sobre esse tipo de resultado que tu pode ter com ações. Só que eu digo uma coisa, se tu quiser estudar as ações, tu não vai ganhar dinheiro com ações. Por quê? Ganhar dinheiro no mercado financeiro é a coisa mais simples que existe. Não é fácil, é simples. Por quê? Porque tu tem que ter uma estratégia, uma gestão de risco e tu tem que ter o controle emocional. Ponto final. Então tu tem uma estratégia. Eu vou comprar o ativo quando ele chegar nesse preço e eu vou vender quando chegar nesse preço. Se o ativo chega nesse preço e ele cai, faz parte de uma estratégia vender ele? Não. Porque eu disse o quê? Eu disse que eu ia comprar aqui e vender aqui. Então se ele caiu para cá, eu não tenho que vender. Só que o problema é que as pessoas não têm estômago para aguentar essa oscilação. E elas vendem quando o mercado está em queda. Eu digo porque foi o que aconteceu exatamente comigo. Então, o mercado financeiro é muito simples. Tu tem que ter uma estratégia, tu tem que ter uma gestão de risco, ou seja, saber quanto tu está disposto a perder, e tu tem que ter o controle emocional.
Por que as pessoas não ganham dinheiro no mercado financeiro? Porque elas não têm controle emocional. Porque a estratégia de gestão de risco, ela é simples. É uma coisa matemática. Eu comprei a 1.000 e eu vou vender a 2.000. Se cair a 500, eu não vou vender. Eu vou manter até chegar a 2.000. Só que daí a pessoa investe em um valor que ela não pode investir. Aí ela cai a 500 e ela precisa de dinheiro. O que ela faz? Ela vende a 500 e diz que o mercado é uma porcaria. Ela que é uma porcaria. Ela que não soube jogar o jogo. De novo, tudo é questão de saber jogar o jogo. Então, a melhor forma para aprender sobre ações é estudar sobre ações. Só que se tu quer realmente ganhar dinheiro com ações, tu vai ter que dominar as tuas emoções. Tu vai ter que entender quem tu é, tu vai ter que descobrir o teu propósito, tu vai ter que olhar para dentro de ti, tu vai ter que se desenvolver, se autoconhecer, tu vai ter que perceber a vida, tu vai ter que se tornar uma pessoa de sucesso antes de ter o sucesso. Tu vai ter que ser uma pessoa rica antes de ter o dinheiro que uma pessoa rica tem. E é por isso que as pessoas pedalam e não conseguem. Por quê? Porque é difícil. É difícil tu desenvolver a riqueza que está dentro de ti. É mais fácil tu estudar uma estratégia que vai fazer tu ganhar dinheiro até o final do ano. Só que essa estratégia que tu vai ganhar dinheiro até o final do ano, tu não vai conseguir executar se tu não estiver centrado no teu objetivo. É a mesma coisa um empresário, igualzinho. Por que as empresas fecham em 5 anos? Porque o empresário não está preparado para ter empresa. Ele monta a empresa, ele nunca estudou sobre negócio, ele não sabe quem ele é, ele não sabe os vícios dele, ele não sabe os defeitos dele, ele não sabe nada. E aí ele monta uma empresa e a empresa começa a faturar. Como ele não se conhece, ele começa a gastar dinheiro com futilidade, ele vive para pagar conta, ele não tem controle da vida dele. E aí quando vê a empresa quebrou. Mas por que ela quebrou? Porque o negócio é ruim? Não, é porque ele como pessoa não era o cara adequado para aquele modelo de negócio. Ele não estava preparado para suportar um negócio daquele tamanho, entendeu? Então, esse que é o caminho. É admirável ver a forma como ele fala. E a pessoa que não está preparada, ela volta a perder. Por exemplo, alguém ganha na loteria e volta a ficar pobre. É o caso da raiz. Imagina, o cara tem uma raiz de veneno de barata e ele acabou de ganhar na árvore dele 70 milhões de reais. O que vai acontecer? Os frutos começam a cair. Alguém pega, rouba um dele, ele joga fora porque ele começa a esbanjar. É isso? Literalmente isso. E chega uma hora que os frutos não existem mais. E qual que é a raiz? Veneno de barata. O que volta a nascer? Veneno de barata. Aí tu pega uma outra pessoa, tipo o meu caso, o caso de milhões de outros empresários que tinham dinheiro e quebraram. Ou seja, os frutos foram todos embora, mas continuaram cultivando as raízes. O que aconteceu? Os frutos do dinheiro voltaram a crescer novamente. Entende? Então, se tu aprende a jogar o jogo e construir as raízes certas, tu nunca mais fica pobre. Porque a riqueza não está no teu bolso, ela está dentro de ti. E por consequência ela vai para fora, através dos ganhos financeiros que você tem, através das oportunidades que tu consegue aproveitar e por aí vai, entende? Nossa. Interessante, né? Isso é muito interessante de observar. Porque daí tu pega, por exemplo, isso é muito engraçado, uma pessoa muito querida, às vezes, né? Uma vozinha, um tio, uma pessoa muito amada. É pobre, entendeu? Por quê? Porque o jogo do dinheiro não sabe jogar. É uma pessoa que tem tudo de bom dentro dela. É uma pessoa muito querida, uma pessoa super do bem. Só que ela não consegue expressar a sua bondade. Porque as suas raízes do dinheiro são totalmente equivocadas. Ela tem raízes que não geram frutos financeiros. E aí a pessoa não consegue viver a vida. E tu fica com pena, tu sente dó, esse que é real. Sente dó da pessoa, porque tu diz, poxa, imagina essa pessoa com dinheiro. É verdade. Tipo, tu imagina as tiazinhas da igreja. Não tem na igreja aquelas tiazinhas super que ficam contribuindo, cara, ajudando, sabe? Ela não ganha o salário mínimo, mas ela vai lá e doa uma parte do salário mínimo pra comprar roupa pra dar pros pobres. Imagina se essa pessoa tivesse 10, 20, 30, 100 milhões de patrimônio. Então, o que falta para essas pessoas progredirem? As raízes. Cultivar as raízes, que é aprender a jogar o jogo do dinheiro. Cultivar as raízes nada mais é, as raízes são parte do jogo do dinheiro. Então tu tem que cultivar o que está dentro de ti. Tenta imaginar o seguinte, tudo que existe na nossa vida, tudo que é físico, tudo que é resultado material, antes ele foi invisível. Isso é uma verdade absoluta de todo o universo. Antes de existir esse celular da forma como ele existiu na cabeça de uma pessoa. Uma pessoa pensou em como poderia ser, ou seja, ele era invisível e através de ações ele tornou o invisível visível. A vida financeira é a mesma coisa. Se tu tem 100 reais na conta hoje, os 100 reais são um resultado visível do teu dinheiro. Só que onde foi criado esse resultado visível? Dentro de ti, nos teus pensamentos, na tua mente, nas tuas raízes, que são invisíveis. Então, se tu quer melhorar a quantidade de dinheiro que tu tem na tua conta, tu tem que melhorar aquilo que está dentro de ti. Porque, consequentemente, o dinheiro vai aumentar. Entende? Esse é o jogo do dinheiro, é isso. É tu aprender, e aí depois, quando eu digo jogo do dinheiro, são etapas.
Essa é a primeira etapa. A primeira etapa de tu cultivar as raízes. Aí vem o ponto 0, que é dominar ganhos e gastos. Aí depois tu vai para a estratégia de montar uma reserva de segurança. Aí depois uma reserva de alavancagem. Aí depois tu começa a alavancar o patrimônio. Aí o patrimônio começa a se alavancar de forma estratégica e exponencial. Até que tu tem independência financeira. Aí depois tu vai para outra fase, que é a liberdade financeira. E aí tu zerou o jogo, entendeu? Mas são várias fases, vários processos que a pessoa tem que estar disposta a viver. E o início é sempre pior. Porque ela não consegue ver resultado rápido. Só que depois vira uma bola de neve. Bola de neve. É muito mais fácil, muito mais difícil tu chegar de 0 a 1 milhão do que de 1 milhão para 5 milhões. É muito mais árduo. Muito mais difícil. Entendeu? Tu depois multiplicar o patrimônio é muito mais fácil do que construir o patrimônio inicial. Porque as raízes já estão prontas, tu já aprendeu o jogo, tu só vai duplicando, entende? Maravilha. E todo mundo tem que diversificar os investimentos. Por exemplo, eu sou bom em fazer canecas. E eu começo a ganhar dinheiro e dá certo, e eu vou ganhando dinheiro, eu sou bom nisso. Mas daqui a pouco dá uma enchente, dá um negócio imprevisto e param de comprar canecas. Aí tudo que eu tinha, todos os ovos estavam numa cesta só. Só que eu não sei fazer outra coisa. Como é que a pessoa pode descobrir, digamos assim, outros propósitos, outras coisas em que ela pode fazer bem para diversificar? Boa pergunta. Isso é muito importante. Agora tem um detalhe, né, sobre isso. Tipo, se tu é bom em fazer caneca e tu ganhou dinheiro com caneca, eu não colocaria em outro negócio. Eu esgotaria o potencial da caneca. Porque tu não pode botar o teu dinheiro numa coisa que tu não conhece. Então, se tu é bom naquilo, investe naquilo até aquilo gerar bons rendimentos. E aí cada um tem a sua percepção do que são bons rendimentos. Agora, a diversificação, ela pode acontecer primeiro em áreas que tu não precisa dominar por completo. Então, por exemplo, eu não comecei a investir, hoje eu entendo bastante, querendo ou não, por causa da convivência. Eu entendo muito de imóveis, de construção e tal, mas é por causa da convivência. Eu ganhei milhões de reais sem entender nada de imóveis, mas só sabendo comprar o imóvel no momento certo. Então tu não precisa entender muito de um mercado, tu tem que entender do mercado, tu não precisa entender todos os detalhes do mercado para poder investir nele, entendeu? Então, por exemplo, para ganhar dinheiro com o mercado imobiliário, tu não precisa ser um consultor, tu não precisa ser engenheiro civil, mestre de obra, não. Basta tu ser investidor. Tu saber jogar o jogo, analisar a oportunidade certa e investir. Então esse é um ponto. Tu não precisa dominar todos os assuntos daquela coisa para poder investir naquela coisa ali. Muitas vezes, tá? Agora, como descobrir outras habilidades? Só tem um jeito. Com novas experiências. Por que a pessoa acha que ela só sabe fazer caneca? Porque ela não foi para a Itália. Uma pessoa que ela acha que ela só sabe fazer uma coisa, ela nunca viajou para outro país. Certeza absoluta. Se duvidar, ela não saiu da própria cidade. Se duvidar, ela vai sempre no mesmo restaurante. Ela tem um banco de experiências na vida dela muito restrito. Então ela acha que o mundo é aquilo ali. Ela tem uma visão limitada do que é o mundo. Quando tu amplia a tua visão e tu tem novas experiências, tu percebe que tu é bom em milhares de coisas. Porque o cara vai pra Itália e ele começa a falar, ele vê que ele é desenrolado com idiomas. E ele já diz, cara, além de fazer caneca, eu sou bom em falar outro idioma. Aí ele vai pra Itália, ele vê lá uma pizza. Ele diz, cara, mas eu consigo fazer essa pizza no Brasil. E ele diz, eu consigo fazer isso aqui também, entendeu? Então as novas experiências abrem o leque pra tu entender que, tipo assim, nós somos infinitos. De novo, nós somos um sopro de Deus. Imagina, se Deus é o todo, né? Não nada a ver com religião nem nada. Mas pensa, Deus é o todo, nós somos parte do todo. Se Deus é o todo, nós somos parte do todo, e Deus é infinito, o que nós somos? É igual um pedaço de carne. Pensa comigo, tem um porco e tem um pedaço da carne do porco, certo? O porco é carne. E o pedaço de carne é o quê? Carne também. Carne também. Então, é como se Deus fosse o todo, nós somos parte do todo. Deus é infinito, nós somos infinitos. Infinitos também. Então, como que uma pessoa vem dizer que ela só sabe fazer uma coisa? É porque ela não entende quem ela é, ela não reconhece a essência dela. Então, ela tá limitada naquela coisinha ali que disseram pra ela, talvez algum dia, que ela sabia fazer melhor do que todo mundo e só aquilo ali ela ia ser boa nisso. Eu penso dessa mesma forma e às vezes eu penso assim, eu sou herdeira de tudo isso. Né? Nós somos herdeiros de tudo isso. Ele criou para nós. Não, e eu vou entrar nesse ponto de Deus que é legal. O que eu mais, assim, me dá um troço pra mim, assim, que eu dou uma chacoalhada no povo é assim. É o cara que ele diz que ele segue os princípios de Jesus. Isso aí pra mim é o fim da picada. Algumas pessoas, né? O cara põe na bio do Instagram. Jesus follower. Seguidor de Jesus. Aí tem foto no Instagram do cara dele se batizando. E daí ele botando frases de Jesus. E o cara não tem dinheiro. É verdade. Mas como assim, cara? Tu segue os passos de Jesus e tu é pobre? Mas não faz nenhum sentido. Não tem nenhuma lógica um troço desse. Tu segue os passos de Jesus
e tu não sabe falar em público. O que tu entendeu, então? Tu não aprendeu nada com Jesus. Tu tá lendo qual livro? O cara diz que segue os passos de Jesus, mas ele não tem coragem de abrir uma empresa. Jesus multiplicou. Ele trabalha num negócio que ele não gosta. E ele não consegue ter a coragem de seguir o seu propósito. Como que uma pessoa segue os passos de Jesus e não segue seu propósito de vida? Mas então o cara tá todo errado. Sabe? Isso me dá um troço, porque... E se tu falar isso pra pessoa, a pessoa fica chateada. Porque é a verdade, né? É a verdade. Aí eu digo uma coisa. Aí eu penso assim, existem Jesus, né? Será que Jesus, ele tá do lado da procrastinação ou do lado da disciplina? Já viu Jesus procrastinando? Não, eu vou fazer esse milagre só semana que vem. Já viu? Não. Tu já viu Jesus inconstante? Jesus disse, cara, não vou mais fazer aqui as minhas coisas, porque hoje eu tô cansado. Tô com sono. Cara, Jesus é o cara da disciplina, é o cara da constância, é o cara da coragem, é o cara tal. E aí hoje a pessoa é procrastinadora, indisciplinada, não sabe seu propósito. Aí eu pergunto, será que ela faz parte do time de Jesus ou do time do diabo? Olha só. Porque todas essas coisas são coisa do diabo. Então a pessoa coloca que ela é seguidora de Jesus na bio, ela posta a foto dela se batizando, mas os comportamentos dela são todos comportamentos que são característicos do lado oposto lá de Jesus. 7 pecados, Tu né? entende o que eu tô falando? Que loucura. Então tá tudo errado, entende? Olha só, tem muita lógica isso. Tem muita lógica, óbvio, mas as pessoas não querem abrir essa caixa. Por quê? Porque é o aspecto religioso. Mas então vamos usar a religião para uma coisa boa? É porque daí entra Ao invés de naquela só ficar discriminando dinheiro? eles dizem assim, porque Jesus era carpinteiro, porque Jesus era pobre, não tem Mas nada. de onde que tiraram isso? Naquela época nem tinha esse conceito. O cara era rico, ele ajudava as pessoas, ele contribuía, seguia seu propósito. Exatamente. As pessoas acham que daí só o dinheiro material que importa, cara. Ele tinha influência, isso é o que mais vale. Ele tinha hombridade. Hoje em dia a pessoa ela não consegue nem ir pra academia, meu. A pessoa não consegue nem ter disciplina pra cuidar do corpo dela. A pessoa não tem coragem de falar a verdade pro marido, pra esposa. Às vezes tá um conflito familiar dentro de casa, não tem coragem de dizer pra pessoa a verdade, pra poder ajudar a pessoa. Imagina, o que Jesus faria? Ajudaria a pessoa, por que tu não ajuda então? Sabe? Então não é sobre... não é que eu tenho antipatia por quem diz isso. Eu sou seguidor de Jesus. Mas eu tento não nem falar isso, porque eu tento agir, né? Então, se eu digo que eu admiro uma pessoa, eu vou seguir os passos dessa pessoa. Eu não vou dizer que eu faço o que ela faz, mas no contrário, na verdade, eu tô indo pro lado totalmente oposto. Tu é treinador, porque provavelmente não só tu estudou pra ser treinador, mas tu passou por algumas situações que te fizeram ser um treinador, né? Sei. Eu também sou treinadora de comunicação. Que legal. Porque eu trabalho, né, aqui no podcast e em outros lugares. Legal. E pra mim aconteceu a mesma coisa. Uma pessoa me perguntou assim, por que tu não... Falou assim o seguinte, não guarde as sementes no bolso, distribua. Ou seja, era uma renda que poderia vir com muita facilidade e eu tava guardando no bolso. Eu estudei por muito tempo e hoje em dia eu dou treinamento de Que comunicação. legal, que massa. Muito bom. Aqui em Bento mesmo faz? Ou região, como é que tu faz? Região. Que Começou legal. Bento Gonçalves, agora já está Tem expandindo. no NPAC comunicação. Sim, é uma habilidade, né? É uma habilidade. Vai ter um treinamento, inclusive, eu vou fazer um treinamento de comunicação. Mas daí é diferente, eu não ensino oratória, essas coisas assim, né? Mas é uma comunicação específica que eu chamo de... Tem 2 tipos de comunicação, né? Que é a comunicação para a pessoa e a comunicação através da pessoa. Então eu ensino essa comunicação, que é um dia inteiro, que eu falo sobre comunicação digital, comunicação presencial, a pessoa sai de lá conseguindo fazer uma palestra, eu explico tudo que eu aprendi, como que eu fiz para conseguir me comunicar do jeito que eu me comunico. Porque eu, tipo assim, eu não sou o melhor comunicador. Eu não sou o cara que fala certo, não falo, às vezes falo meio enrolado e tal. Só que, tipo assim, meio que impactamos muitas pessoas nessa jornada, né? Por quê? Porque é uma comunicação diferente. Onde é uma comunicação mais emocional, ela é mais de dentro para fora. Conecta mais. E ela é através da pessoa, não é pra pessoa. Tem pessoas que falam muito melhor do que eu. Pessoas que são muito melhores do que eu de presença de palco, no sentido de... e tal. Só que daí o resultado da pessoa talvez não é igual. Por quê? Ou não é nem parecido. Por causa que a comunicação da pessoa ela é muito técnica. E pra comunicar com as pessoas não são técnicas. Tu tem que ir pra um outro lado. Se tu puder ir, vai ser bem legal. Tu vai gostar muito. Léo, tu citou o exemplo de um americano, do Doug ali, que foi tua referência ali no início. Eu faço as perguntas aleatórias. Ai, não, eu gosto assim. Perguntas malucas,
Se tu tivesse a oportunidade de fazer uma pergunta para algum investidor, vivo ou morto do passado, boa pergunta. que pergunta tu faria e o que tu gostaria de saber quando tu começou, que foi algum erro puxa, se eu soubesse isso Tem essa pergunta pro cara. Eu perguntaria assim, qual foi a vez e a oportunidade que tu mais perdeu dinheiro? Essa seria a pergunta. Qual foi o maior erro financeiro que tu já cometeu? Quanto tu perdeu? Me conta essa história. Me conta a história do maior erro financeiro que tu cometeu e todos os detalhes. Eu nunca vi alguém falando isso. Especificamente. Olha, que legal. Boa pergunta aí, boa pergunta aí. Tem algum investidor assim que tu... Hoje, que eu gostaria de conversar, é o Bruno Benini. Eu vou ver se eu vou, inclusive, falar com ele não me lembro quando é que é. Vai ter um evento lá no troço dele e eu acho que eu vou lá. Que não é um cara grande, assim, no sentido de... Warren Buffett, eu poderia dizer, isso, ou poderia dizer, sei lá, o Flávio. Não, o cara próximo. Próximo que dá pra ter acesso. Eu quero fazer essa pergunta pra ele. Porque as pessoas não falam muito isso, entendeu? Tipo, foi a maior cagada financeira que tu já fez. Mas não é só falar a cagada. Eu quero que tu me conte a história de como foi, quanto tu perdeu e como que tu se sentiu burro nesse momento. Porque essa é a sensação, né? Tu se sente burro, porque tu diz, porra, poderia ter pegado esse dinheiro, colocado esse dinheiro lá, teria virado tanto. Agora eu fiz isso aqui, putz, merda, perdi tanto. Eu queria muito saber essa pergunta, seria legal. E além das cagadas, vamos falar de acertos, Fazendo uma referência com o vôlei, qual o teu melhor saque fora das quadras? Aí, alguma coisa que tu diz, porra... Que ativo, que investimento bom que eu fiz. Investimento financeiro? Financeiro, alguma coisa que... isso aqui eu acertei na mosca. 2, na verdade, nas criptomoedas. Um nas criptomoedas e outro que eu acho que eu acertei ano passado. Que é numa área de terra específica. Eu acho que eu acertei. Eu sinto que aquilo ali é uma coisa única e pelo que eu tô vendo vai se caminhar para essa direção. Então as criptomoedas com certeza, poxa, foi o que mais tive valorização até hoje, o que mais foi o ativo que eu mais investi, o que eu mais acreditei, o que mais deu certo, mais deu retorno. E agora teve um segundo ativo, que é essa área de terra específica, num lugar bem específico, que eu acho que vai ser uma coisa, assim, que vai ser inigualável, assim, não vai existir nada parecido por perto e tal, vai ter uma valorização muito grande. E como vencer o medo? Porque... Vamos supor, área de terra, imóveis é um investimento seguro. Sim. Só que mercado financeiro as pessoas têm medo. É para quem gosta de se arriscar, né? Sim. Eu posso ganhar, mas a pessoa, que nem tu citaste aí, a pessoa que não tem paciência para esperar voltar a subir, ela vai perder, né? Mas aí tu pensa, o que é o medo? O medo é a ausência de tu saber a realidade. Entende? Tipo, pensa comigo, tem gente que tem medo de participar de um podcast. Qual que é o medo que tu tem que ter de participar de um podcast? Tipo, se tu olhar pra realidade de um podcast, o que é um podcast? Pessoas conversando. Sim. Tu tem medo de conversar com as pessoas? Não. Mas dentro dela, ela tem um desconhecimento do que realmente é um podcast. E aí ela cria um medo. O mercado financeiro é a mesma coisa. Tem o mercado financeiro. Se tu não conhece o mercado financeiro, tu tem medo dele. Agora, se tu conhece, tu para de ter medo, porque tu percebe. A coisa só te dá medo até que tu conheça ela como ela realmente é. Uma pessoa é assim, né? O sogro e a sogra, dependendo das histórias comuns, né? O sogro tem medo do sogro até conhecer o sogro. Aí dependendo do ponto de vista, né? Às vezes o sogro dá medo mesmo. Você entende o que eu quero dizer? Normalmente o medo ele tá só... ele sempre tá só na nossa cabeça. Então a melhor forma é tu conhecer. Então se a pessoa tem medo do mercado financeiro, que ela vá aos pouquinhos, que ela vá acompanhada, que ela vá assessorada de alguém que já trilhou o caminho que ela quer trilhar, que ela esteja, sabe? Que ela esteja... conhecendo aquilo aos poucos para que ela perca o medo, ou diga que não quer mais aquilo também, porque pode ser, né? Eu, por exemplo, salto de paraquedas, né? Sou paraquedista. Então, o maior medo, imagina, foi o momento onde eu mais entendi sobre o medo na minha vida, foi quando eu me joguei do paraquedas do avião sozinho. Então, dá medo, entendeu? Mas o que acontece? Se tu não conhece o paraquedismo, te dá até um troço, né? Tô aqui. Se tu não conhece o paraquedismo, te dá até um troço. Só que conforme tu vai indo, entendendo... Aí o primeiro salto eu fiz duplo, fiz com um instrutor grudado em mim, ele, o segundo também. Depois de anos eu quis virar paraquedista e fui lá e fiz sozinho. E tu vai perdendo medo porque tu vai entendendo. Poxa, se o paraquedas não abrir, vou fazer isso. Se o paraquedas der problema, vou fazer isso. Se abrir muito baixo, vou fazer isso. Se eu desmaiar, o que acontece se eu desmaio? O que acontece se, tipo assim, der uma pane geral em mim? Tu começa a entender as coisas. E aí tu começa a entender que esse medo vale a pena ser enfrentado. Esse é o ponto. É o desconhecido que assusta, né? Exatamente. Que a gente não conhece.
Léo, então, conta pra gente o que tu vem fazer aqui na nossa região? É óbvio que tu já contou ali nos bastidores, né? Eu vim fazer um evento, né? O meu oitavo último evento. Oitavo último. Porque eu já fiz mais de 500 no Brasil. Então, nós estamos há 3 anos. É legal ficar registrado isso aí. É a última vez que eu vou falar, provavelmente. No dia 15 de janeiro de 2022, eu estabeleci uma missão, nós e a equipe, né? Era só eu, meu sócio e várias outras pessoas que trabalhavam na equipe. Depois todo mundo foi mudando. E nós estabelecemos uma missão. A missão era levar a possibilidade de mudança para todos os lugares, para todas as pessoas de forma acessível. Essa era a missão. E aí nós estabelecemos uma turnê nos 27 estados do Brasil. E nós nos tornamos as primeiras pessoas, as mais jovens, as primeiras de todas da história do Brasil a levar uma possibilidade de mudança de forma independente para todos os lugares. Não é que nos contrataram para fazer uma palestra, não. A gente foi no Acre fazer uma palestra gratuita em Rio Branco. A gente foi em Boa Vista, em Roraima, fazer uma palestra gratuita. A gente foi em Manaus, a gente foi em São Luís, a gente foi no Amapá, a gente foi em todos os lugares fazer um evento gratuito, levando a possibilidade de mudança. Por quê? Porque dentro de mim tinha uma sensação de que eu nunca tinha tido contato com uma pessoa rica na minha vida antes de eu ficar rico. Uma pessoa rica de verdade. E eu queria que as pessoas tivessem esse contato comigo. Já que eu tinha virado rico, eu tinha ficado rico, agora tu que é pobre, tu vai ter a chance de se conectar comigo, porque eu vou te olhar. Eu sempre percebi que eu não tinha ajuda. Nunca nenhuma pessoa que tinha mais condições do que eu olhou para mim e se importou comigo. Então eu vou me importar com todo mundo. E eu cumpri essa missão. Depois desses 27 estados, a gente começou a fazer turnês. Fez turnê todo o estado de Santa Catarina, todo o estado do Rio Grande do Sul, todo o estado do Paraná, todo o estado de São Paulo, todo o estado de Minas Gerais e boa parte de Goiás, nesse formato que a gente faz hoje. Não dá para ir para cima de Goiás porque é muito perigoso. A chance de morrer é muito grande. A gente quase morreu já várias vezes com assalto, coisas bem pesadas. O Brasil é muito diferente do que a gente imagina. Assim, eu desafio qualquer pessoa a discutir comigo sobre o Brasil, porque eu sou a pessoa que eu conheço que mais conhece o Brasil, porque eu fui para todos os lugares, eu sei cada cantinho, eu sei como é que funciona. Então a pessoa vem dizer, não, aqui em Goiás é seguro. Tá, porque tu não conhece Goiás, tu foi só naquela cidade. O Rio de Janeiro é bonito. Sim, ali, aquela parte, né? É bonito, realmente. Mas se tu for pro Rio de Janeiro fazer uma turnê, tu vai ver o que é. Então não tinha como mais, senão nós teríamos ido pro Brasil inteiro cumprir essa missão. Como nós esgotamos o Brasil, não tem como ir mais para cima, é muito perigoso. Nós viemos para baixo e zeramos tudo que tinha que zerar. Todos os estados, todas as cidades de Minas Gerais para baixo. Nós não temos mais por ir. Não existe uma região que a gente não foi. Tenta pensar aqui no Rio Grande do Sul. De Jaguarão a Bagé, Alegrete, Santana do Livramento, a Seberi, Frederico Westphalen, a Bento, Caxias, Tramandaí, Capão da Canoa, tudo que tu pode imaginar. O Rio Grande do Sul é todo mapeado por nós. Não existe um lugar que a gente não foi. E agora, nós vamos encerrar esse ciclo. E nós nunca mais aí vamos fazer um evento gratuito como esse. Nunca mais. É uma missão nossa que foi concluída. Então, esse tipo de público que vai para o evento gratuito, ele nunca mais vai ter a chance de participar de um evento nosso, porque nós já fizemos isso muitas vezes. Já semearam as sementes. E cumprimos a missão que tínhamos que cumprir. Foi, assim, surreal, maravilhoso, incrível. Nós conhecemos as melhores pessoas da nossa vida. Todas as pessoas, esse aqui é um cara que veio da turnê. Vários que hoje trabalham com a gente são pessoas que nós encontramos no campo de batalha. E, nossa, encontramos parceiros, alunos, clientes, pessoas maravilhosas. E foi incrível. Só que agora chegou o momento de ir para uma próxima fase, entendeu? E essa fase vai ser um pouco diferente e tal. Mas vamos para uma fase melhor. Melhor, mais evoluída. E vamos deixar essa parte da turnê para encerrar agora no dia 18. Vai ser bem emocionante, vai ser bem louco. Sem dúvidas. Conta para nós alguma coisa que te chamou a atenção nessas centenas de cidades, ou algum perrengue, algum susto. Deve ter acontecido vários. São muitos, cara. Muitos. Pra ter uma ideia, agora, nesses últimos 10 dias, eu tô fazendo uma série de live. Eu faço todo dia live às 18h45, né? 6h45 da tarde. E hoje, nos últimos 10 dias de turnê, eu tô falando 10 coisas muito loucas que aconteceram. Então, cara, tem tudo que tu pode imaginar. O que tu quer? Coisa do tipo o quê? Coisa tipo perigosa, de morte? Ou tu quer coisa de natureza? Ou o que tu quer? Tem tudo que tu pode imaginar, a gente vai viver. Pode ser alguma coisa assim, pessoa louca, pessoas loucas. Tipo, o carro encrencou, ou fiquei sem gasolina, eu não ia chegar a tempo. Pronto, ficamos sem gasolina, paramos numa cidade aleatória, não tinha posto, tivemos que comprar gasolina clandestina. Juro? Sério? Sério? Não ia ter como, foi no Rio Grande do Sul ainda. Não ia ter como ir de uma cidade, tipo assim, a gente saiu de uma cidade e nós falamos, cara, são X quilômetros, 200 quilômetros, eu acho. A fronteira é longe, uma cidade da outra. É impossível não ter um posto nessa parada aberto. Cheio de posto, tudo fechado porque era madrugada. Lá é tudo fechado de madrugada.
Cara, tivemos que voltar na cidade, uma cidade interior, e começar a procurar. Aí paramos num boteco, os caras drogados, louco, loucuragem. Ou não sei o que lá, tem gasolina em algum lugar. Ele falou, não, tal, mas eu tenho. Ele me chamou de volta. Vem cá. Eu tenho fulano que tem gasolina em casa. Aí ele vendeu, era R$12 o litro. 12 reais, não, é 12 reais. É 12 reais o litro. Mínimo 10 litros, 12 reais o litro. Aí a gente encheu, conseguiu chegar na próxima cidade, abasteceu e seguiu viagem. Essa é uma, mas tem infinitas, Sim. cara. De gente louca, surtando no meio do evento e gritando, dizendo que tu vem aqui pra não sei o que lá, porque nosso evento é bem incisivo, né? Vocês vão hoje? Vão hoje aqui no evento? Vamos. Sim. Vão, que vocês vão gostar muito. Vocês vão achar muito legal. É diferente. O meu evento, ele é diferente. Esse formato de evento, ele é um evento muito diferente. Com certeza, vocês nunca viram algo desse estilo. E eu imagino que como é gratuito, não tem filtro, né? Pode ir qualquer um. Qualquer pessoa. A gente tenta filtrar pelo público que a gente seleciona. Então, por exemplo, mas sempre tem as pessoas aleatórias. As pessoas que não têm que estar ali. Que não têm que estar ali. Porque elas são infiltradas mesmo. A gente filtra pelo conteúdo, né? Então, por aquilo que eu falo, algum tipo de pessoa nem vem. Mas sempre tem gente doida. E o nosso evento, ele é um evento muito incisivo, muito forte, que é um evento que ele foi construído com base em a pessoa nunca esquecer. Ela nunca esquece daquele evento. Principalmente se ela é uma pessoa que nunca participou, né? A gente vai para muitos lugares que nunca teve uma palestra na história da cidade. Então, a gente faz um evento que é memorável. A pessoa, ela sai de lá com raiva, chocada, mas ela não esquece. Porque talvez na vida dela inteira ela não ouviu o que ela tinha que ouvir. Ela não prestou atenção daquela forma, entendeu? Então, ele é bem impactante. E o que eu tava falando? Tu perguntou do evento? Dos perrengues, das coisas que acontecem, daí tu falou de gente doida. Gente doida, porque daí eventos, o cara, esse cara que não tinha que estar lá, eu começo a falar umas verdades e tal, o cara começa a chorar, fica triste e vai embora, fica puto, porque ele acha que eu tô, né? Mas é loucura, cara. O que esse milionário veio falar? Exatamente. Que acha? O cara acha que eu sou, eles dizem que ele diz que eu sou daí... que eu não me importo com as pessoas. Pô, se eu não me importo com as pessoas, eu não tava aqui na tua cidade, pô. Às vezes estamos numa cidade de 10 mil habitantes e o cara me diz que eu não me importo. Pô, meu amigo, quem se importou contigo? Quem veio aqui já fazer um evento pra ti? Ninguém. Então a gente se importa tanto com as pessoas que a gente acredita muito. Um dos nossos valores é a verdade. E não é a verdade que eu acho que é. É a verdade da vida, entendeu? Tipo assim, se tu trai a tua esposa, tu é um imbecil. Essa é a verdade. Então tu tem que ser claro pra essa pessoa que tu é um fracassado, porque tu pode até ter dinheiro, mas tu trai tua esposa, tu não é rico. Tu é um cara com dinheiro fracassado, porque tu não tá bem nos relacionamentos. Só que as pessoas daí acham, não precisa dizer que ele é um fracassado, mas não é verdade. Não é verdade. Sim. Tipo, tu tá acima do peso. Se tu tá acima do peso, tu não é um exemplo pro teu filho. Aí a pessoa diz, não precisa, mas não é verdade. Pensa comigo. Sim. Se tu tem um pai e tu olha pro teu pai, tu teria mais orgulho do teu pai se ele é um cara, não sarado, mas ele é um cara bem em forma, ou se ele é um cara acima do peso. Tu teria mais orgulho do teu pai se ele estivesse bem em forma. Só que a pessoa não quer aceitar isso. Esse é o maior problema do brasileiro, cara. Eu visitei os 27 estados. O maior problema do Brasil é que o brasileiro não quer aceitar a verdade. Isso vai do dinheiro, por exemplo. Só me estendendo aqui, que horas são. Sim, aqui já deu 5 horas, meu Deus do céu. Então, já vamos... Vou concluir pra tu entender. O brasileiro é o povo que é o único povo que é pobre, mas consegue se sentir rico, porque ele não aceita que ele é pobre. O brasileiro é o cara que ele tem um salário de 5 mil e ele compra um celular de 12. Porque ele parcela em 12 vezes de 1.200. Cara, se tu ganha 5 mil, tu não pode comprar um celular de 12. Mas ele consegue se sentir rico porque comprou um celular de 12 mil. Então, o brasileiro tem dificuldade em aceitar a realidade dele. Ele não consegue aceitar que eu tô quebrado, não consegue aceitar que o Brasil não tá legal, que o Brasil é pobre. Eles não aceitam isso, cara. Porra, meu amigo, como é que tu vem me dizer que o Brasil é rico? O Brasil é rico de belezas naturais, mas o povo é extremamente miserável. É só tu olhar para a realidade, pelo amor de Deus. Porque o primeiro passo para a mudança é conscientização. E aí vem o motivo do brasileiro não conseguir mudar com facilidade, porque ele não se conscientiza, ele não aceita que ele tá mal. Então ele tem dificuldade de mudar. Mas eu falei demais, vamos embora. Desculpa aí. Isso é legal pra gente refletir sobre a mentalidade do brasileiro, porque eu vejo muitos podcasts, aí, muitos lugares que tem gringos, tem estrangeiros que vêm para cá e eles ficam espantados da dificuldade do brasileiro de dizer a verdade, de dizer, né? A pessoa faz um convite e o gringo não quer, e ele diz, não vou. Não, obrigado. O brasileiro diz, sim, eu apareço lá. A pessoa não tem nenhuma vontade de ir, mas mais tarde, o brasileiro não fala a verdade, né? Aí tu vai, né, pra Itália, por exemplo, e tu vai ver que as pessoas são grossas, né? Que as pessoas, elas são diretas e tal. Ou às vezes na Europa as pessoas têm a cara fechada. Não é que a pessoa tem a cara fechada, ela só tá com a cara dela. É no Brasil que o tempo todo tu finge que tu tá bem.
No Brasil, a pergunta, tudo bem contigo? Sim, tudo bem. Tu tá mal. Por que tu mente? Então, nós julgamos eles porque eles são muito verdadeiros. Só que, na verdade, somos nós que fingimos ser uma coisa que nós não somos. E isso atrasa todo mundo, porque a verdade é o primeiro passo. É a única coisa que pode libertar, né? E melhorar. Com certeza. Léo, agora vai uma pergunta final, tá? Vai muito de acordo com o nome do nosso podcast, que é Multiverso Podcast. Se tu tivesse num outro mundo, um mundo paralelo, e tu tivesse um poder de mudar algo neste mundo aqui ou no outro, o que você mudaria? Ou em você ou nas pessoas? Um poder de mudar alguma coisa no mundo. Pá, que pergunta boa. O poder de mudar alguma coisa no mundo. Eu tô em outro mundo e eu tenho o poder de mudar uma coisa no mundo. Nesse mundo paralelo tem um outro Léo lá, tem outras pessoas... Tá? E eu posso mandar um recado pra lá e dizer, eu quero mudar isso aqui. Exatamente. Poxa, eu ia tirar a venda invisível dos olhos das pessoas. Ia ter o poder de todo mundo acordar no outro dia, tipo assim, ó, ia ligar pro gerente do mundo Terra e ia dizer, ô gerente, olha só, amanhã, quando todo mundo abrir o olho, a pessoa vai enxergar a vida como ela é. E não como ela via antes. Ela vai enxergar a vida do jeito que ela de fato é. As pessoas vão acordar e vão ficar, caralho, eu tava aqui mesmo. Sabe? Parecia que tava um... Nossa, esse seria o poder. Elas vão enxergar a Matrix. Exatamente. A Matrix. Olha, ninguém deu uma resposta dessas antes, hein? Ninguém. O que a galera fala normalmente? O que a galera fala? Eu iria mudar que as pessoas fossem mais diretas, enfim. Mas nada comparado. Nada nesse sentido. Curioso, né? Que bom. Já foi diferente aí. Léo, eu sei que tu é uma pessoa super conhecida, as pessoas já te conhecem, mas olhando para aquela câmera, ele fala um pouquinho das tuas redes sociais e como eles fazem para te encontrar. Para te seguir, o NPAC, como é que as pessoas podem acessar? Show. Primeiro, eu agradeço muito pelo convite de vocês, foi muito especial. Na hora, vocês falaram, eu já disse, cara, top, sim. Se conseguir encaixar, eu topo. E tamo junto mesmo. Um prazer falar com vocês. Que vocês tenham um extremo sucesso aqui. Que vocês possam convidar cada vez mais pessoas legais, cada vez mais pessoas que têm a agregar, para que vocês cresçam e o mundo também seja um lugar melhor. Então, nosso propósito é muito parecido, né? Agregar e impactar positivamente a vida das pessoas. E para quem não me segue ainda, me segue lá. Léo Marcondes Oficial é o nome do meu Instagram. Se eu botar em qualquer lugar também tu vai encontrar Léo Marcondes, sou eu sempre. E o NPAC é o nome do nosso movimento. Então tu pode seguir também o NPAC Oficial, como fala mesmo, NPAC Oficial. Léo Marcondes Oficial, NPAC Oficial. E é isso aí. Léo, muito obrigada. Obrigado a vocês. Tamo junto. Gratidão de verdade. Valeu. Tamo junto. Prazerzão.